Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, conforme prometido, vim aqui falar um pouquinho sobre EMDR. EMDR é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. Essa terapia foi descoberta e desenvolvida pela psicóloga Francine Shapiro, uma americana no final dos anos 80, e inicialmente não chamava-se EMDR, chamava-se EMD. E o EMD significava dessensibilização e dessensibilização por meio dos movimentos oculares. Não tinha um reprocessamento. Por quê? Porque mais ou menos ao acaso ela foi descobrindo que ao movimentar os olhos, fazendo esse estímulo e ativar algumas memórias, ativar alguns temas difíceis para algumas pessoas, ela começou a perceber que a carga emocional daquela memória ia caindo, ia dessensibilizando. E com isso ela foi fazendo alguns testes em pessoas próximas, em pacientes, em outras pessoas, e começou a fazer alguns estudos também, principalmente em veteranos de guerra lá nos Estados Unidos. E aí, com isso, a técnica foi se desenvolvendo, ela foi percebendo que também, além da dessensibilização, acontecia um reprocessamento, que é uma certa, digamos assim, associação com outras informações que faz com que aquilo vá tendo um novo sentido. E não é informações novas da teoria, informações novas do próprio repertório de memórias daquela pessoa. O que é interessante, assim, em relação a essa terapia. É uma terapia que hoje a própria Francine Shapiro, que foi quem desenvolveu a técnica, ela daria o nome de terapia de reprocessamento de traumas. E aí entra essa palavra, traumas. O que é trauma para o MDR? É todo tipo de memória, mas a memória que não ficou processada, ou seja, uma memória do passado, mesmo que eu não considere traumática, mas que eu lembre e me dá uma angústia, ou me dá um mal-estar, ou eu começo a ter algum sintoma de ansiedade, é uma memória não processada. Por quê? Porque o lugar de passado é no passado e não deveria estar tendo um impacto emocional no presente. Então, partindo disso, quase tudo pode ser trauma. A gente não usa essa palavra para tudo no nosso dia a dia, mas para terapia MDR, tudo aquilo que ficou mal resolvido, não processado, não digerido emocionalmente, pode ser um trauma. Então, por exemplo, bullying na escola, apelidos na família, comparações entre irmãos, dificuldades acadêmicas, dificuldades na escola, vergonha ao apresentar trabalho. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa sofre, com muita ansiedade, muito nervosismo para apresentar algum trabalho, e aquilo volta até hoje quando vai apresentar um trabalho na empresa, que não tem nada a ver com aquela situação do passado, mas que se conecta pela mesma emoção ou sensação. Situações de abuso físico, emocional, abuso psicológico, acidentes, violência, lutos, perdas precoces, situações adversas no geral. Então, assim, não tem aquela situação de ser trauma só aquilo que é muito grave, ou só aquilo que às vezes eu chamo de trauma no meu dia a dia, Para o MDR é um pouco mais amplo esse leque. Até mesmo situações que podem ser positivas, mas por ser muito impactante ou muito abrupta, pode ser considerada uma memória não processada. Por exemplo, eu sempre tive vontade de morar fora, só um exemplo, mas de repente eu tive a oportunidade de morar fora, mas de uma hora para outra, sem ter chance de me adaptar, de me despedir de todo mundo. Aquilo às vezes é um impacto tão grande para o cérebro daquela pessoa que pode ser considerado um trauma também, uma memória não processada, porque aquilo exige uma adaptação tão grande que às vezes o sistema não dá conta. Então, por que os estímulos bilaterais, Por quê? Qual que é a lógica disso? Tem duas teorias que faz com que fala a favor do como esses estímulos bilaterais funcionam no nosso cérebro. Primeira coisa, o que é o estímulo bilateral? Pode ser o estímulo visual bilateral, pode ser o estímulo auditivo bilateral, que a gente pode usar com fone, ou até mesmo de uma forma manual, ou o estímulo tátil bilateral, geralmente rítmico, e tem uma certa velocidade que a gente determina conforme a intenção daquele trabalho naquele momento. Então, por exemplo, por que essa técnica funciona?
Uma das teorias é porque estimula regiões diferentes do nosso cérebro, então também imita muito o que o nosso cérebro já faz todas as noites, quando a gente passa pela fase de sono, que é o sono REM. Uma segunda teoria também um pouquinho mais nova, mas também bem interessante, é que esse estímulo, junto com a ativação de memória, junto com a observação do corpo, junto com as pausas que a gente faz, sobrecarrega a nossa memória de trabalho e faz com que o nosso cérebro tenha que se livrar daquilo que está sobrando, né? Então, de alguma forma, eu preciso me concentrar em uma dessas coisas, eu não consigo me concentrar em tudo. E é literalmente muito interessante, assim, é uma viagem nos pensamentos. Hoje em dia eu tenho a tendência de falar isso para os pacientes, porque na teoria eles falam muito sobre deixa acontecer o que tiver que acontecer. E às vezes é difícil para a gente pensar assim, o que eu vou deixar acontecer, né? Mas simplesmente uma viagem nos pensamentos. Então a gente busca as memórias alvos, a gente ativa essa memória falando sobre itens importantes dessa memória, não é falando sobre todos os detalhes ou sobre tudo que aconteceu e passando horas falando sobre aquilo, não é exatamente essa a ideia. A ideia é pegar uma memória e buscar uma imagem que represente ela, uma crença que foi aprendida com ela sobre mim, uma emoção que está associada e uma sensação física, além de tentar medir os níveis de perturbação, né, de 0 a 10, em escalas bem objetivas. E isso faz com que a gente, ativando essa memória, busque sensações também corporais. Para o MDR é muito importante a relação nossa com as memórias corporais. E aí a gente faz os estímulos. Fazendo esses estímulos, a gente vai observando o que acontece. Então, outra coisa que é muito interessante é saber que não tem jeito certo ou errado de fazer o reprocessamento. Tem o jeito pessoal de cada um. Então, por exemplo, tem pessoas que vão reprocessar de formas mais cognitivas, então são pensamentos que se associam em outros pensamentos. Às vezes acontece de ter conflitos internos, tipo, uma parte minha pensa uma coisa, uma outra parte não concorda. Isso acontece muito, né? Esses diálogos internos. Às vezes acontece de, puxa, não surgiu um pensamento, mas surgiu uma outra memória que eu associei com isso, ou surgiu só uma sensação física, e tá tudo bem. O importante é a gente respeitar o tempo de cada pessoa, porque o MDR se propôs muito a ser uma terapia rápida, mas não pode ser uma terapia apressada a ponto de ultrapassar o limite daquela pessoa. E aí essa associação, seja física ou mental, e cada pessoa no seu tempo, a gente vai entendendo o que está por trás de cada situação. Então, dentro do que pode ser trabalhado aqui, a gente pode trabalhar assim todo e qualquer tipo de memória, como eu falei. Até mesmo, uma coisa que é interessante, as sessões mais interessantes que eu já fiz aqui no meu consultório foi a partir de sonhos. Só que o que eu acho mais legal, assim, que não é uma teoria do porquê que esse sonho significa. Na verdade, a teoria do que significa aquilo é nenhuma. O que esse sonho é recorrente, o que ele traz para aquela pessoa, e fazendo os estímulos, parece que o cérebro vai conectando outras informações que estão associadas naquilo e vai trazendo um sentido do que era aquela memória que estava ali em formato inconsciente, né? Que para Freud era uma manifestação do inconsciente, os nossos sonhos, só que ele vai trazendo a consciência junto, porque em nenhum momento da terapia MDR existe um rebaixamento do nível de consciência ou o paciente sai do controle, né, do processo. Então é ele no processo observando o que está surgindo. A gente não tem realmente o controle do que vai surgir, mas que ele está aqui no presente observando isso é sempre da mesma forma. Outra coisa, a gente usa algumas metáforas para a gente se afastar um pouquinho dessas memórias. Por exemplo, uma metáfora de um filme, como se você estivesse no presente assistindo um filme. Um filme pode até mexer com a gente, pode até deixar a gente mais sensível, mas jamais um filme vai, assim, fazer com que a gente reviva ou comece a atrapalhar o nosso dia a dia, né? A gente pode ficar mexido, mas por um tempo, né? E tem uma contenção daquilo na sequência, pelo menos a princípio, né? Mas claro que na técnica MDR a gente tem muitas e muitas ferramentas e formas de lidar com qualquer emoção ou sensação ou memória que venha do passado. Deixa eu pensar. E aí, por que o cérebro também faz isso, né? Assim, além de o cérebro ter
essas conexões que são estimuladas pelo estímulo bilateral, é porque, para a teoria do MDR, a gente tem um processamento adaptativo de informações. Ou seja, é uma tendência que o nosso cérebro tem de conectar informações e transformar aquilo em algo adaptativo. Ou seja, a gente já faz isso todos os dias com as situações diversas do nosso dia a dia. Por exemplo, teve uma situação que me incomodou ontem, mas eu dormi bem essa noite e de repente aquilo parece estar mais distante, parece que nem é tão importante mais. Isso acontece todos os dias. Isso só não acontece com aquelas memórias que são muito pesadas ou muito intensas a ponto da gente não conseguir dar conta de reprocessar. Então, essas sim são as memórias traumáticas. Mas a tendência é que a gente sempre caminhe para um processamento adaptativo daquela informação. Não é transformar uma memória ruim em uma memória boa. É transformar em algo ruim, difícil, em algum aprendizado, em alguma memória adaptativa mesmo. Eu acho que essa palavra é muito interessante, porque ela é neutra, né? Não tem uma coisa forçada de ser muito positiva, às vezes não é, né? Às vezes é algo muito difícil, que não vai ser transformado em algo muito bom, mas vai ser transformado em algo adaptativo, do tipo, eu aprendi a lidar com isso, eu sou forte, eu sobrevivi, né? E assim por diante. E aí, outra coisa muito interessante sobre esse processamento adaptativo é que as nossas memórias, elas são formadas em redes. A gente vai associando uma memória na outra, e aquilo vai tendo uma rede. E para o MDR a gente tem redes adaptativas e não adaptativas. As redes não adaptativas são aquelas que, depois de ter sofrido um trauma, eu construo uma crença negativa sobre mim, e aí a partir daquilo eu começo a evitar alguns comportamentos ou algumas coisas que eu fazia antes, e de repente aquela rede me bloqueia de ter um comportamento mais próximo do que eu gostaria. Então isso é uma rede desadaptativa. Claro que essa rede está ali para nos proteger e fazer com que a gente não sofra de volta das mesmas coisas, mas às vezes essa proteção é tão grande de tantas formas que faz com que a pessoa se congele ou fique bloqueada realmente em alguns pensamentos, né, ou em alguns comportamentos, tá? Ou também tem as reações, né, comportamentos automáticos de defesa, de proteção frente a algum gatilho do presente que estimule algo do passado. Ok? Bom, então assim, pro MDR ele vai ter a seguinte teoria: tudo que não é orgânico, ou seja, aquele sintoma psíquico que não é orgânico, não tem uma causa biológica muito clara, vai ter uma explicação na tua história. Ou seja, você não nasceu com isso, você aprendeu isso em algum momento da tua vida, ou você desenvolveu isso depois de algum trauma, ou aprendeu com alguém, o que também é bem interessante a gente considerar que existem os traumas transgeracionais ou os aprendizados familiares. Então, por exemplo, mesmo que eu não tenha sofrido um trauma de acidente, mas se a minha família sofreu e todo mundo fala que carro é perigoso, carro é perigoso, carro é perigoso, claro que isso é aprendido, né, em palavras, mas mesmo sem palavras, alguns traumas podem ser transmitidos. Então, assim, é muito interessante esses conceitos, porque são os principais conceitos do MDR, que é o processamento adaptativo de informação, os estímulos bilaterais e quais são as principais teorias que falam o porquê que isso funciona. E aí, outra coisa que é interessante é o seguinte, até vou pegar aqui do lado minha prancheta. Na verdade, então assim, o MDR, por mais que a gente fale muito dessa parte que é mais diferente, que são os estímulos bilaterais, ele é formado de 8 fases. Então não é porque você vai fazer o MDR que na primeira sessão a gente já vai utilizar os estímulos bilaterais. Então isso nem sempre acontece. Então a primeira fase é a fase de história clínica, então entender quais motivos faz com que aquela pessoa está buscando ajuda. Segunda fase é uma fase de treinamento e de recursos, e isso também é muito interessante, por mais que pareça às vezes ser uma fase mais demorada ou que já seria legal ir de cara a trabalhar algumas questões, essa fase de recursos faz com que a gente tenha segurança de trabalhar questões pesadas e ao mesmo tempo aquela pessoa possa se autorregular. Toda terapia tem como objetivo
ter sim um aumento da nossa capacidade de autorregulação. E isso também não é diferente no MDR. E no MDR a gente valoriza mais ainda isso, porque a gente sabe que o trabalho do reprocessamento começa na sessão, mas continua, porque o cérebro continua fazendo as associações. Depois que a gente trabalha aquele bloqueio, muita coisa vai se conectando naquelas redes. Então, às vezes, no dia depois da sessão, os sonhos da pessoa têm a ver com o que a gente trabalhou de uma forma diferente ou não, e a gente vai descobrindo o caminho que aquele cérebro vai mostrando. Então, assim, sobre o plano de tratamento, esse é um plano de tratamento bem interessante, bem didático. Então, assim, memórias do passado conectadas com a queixa específica do presente. A gente também vai trabalhar os disparadores e também as questões do futuro, tá? Então, isso é algo que é a base. É a base. Claro que tem várias adaptações. Depois da Francine Shapiro, né, veio outros grandes teóricos da abordagem que trabalharam com questões mais complexas, questões de transtorno de personalidade. Teve um especialista em toque, esquizofrenia, várias questões bem específicas, né, que são questões mais novas, assim, né? Como toda terapia, não é muito fácil mensurar o quanto funciona ou não funciona, porque é muito difícil medir em larga escala o quanto aquilo funciona para várias pessoas, porque cada pessoa vivencia aquilo de uma forma. Não tem duas pessoas vivendo a mesma ansiedade. Pode até ter um sintoma parecido, mas às vezes o que motivou aquilo, o que causou a história familiar e a saúde física, além de o contexto social, é completamente diferente. Então tudo isso é muito interessante. Então, sobre as fases, né, do MDR, as fases que a gente usa dos estímulos bilaterais é a fase 4, 5 e 6. Então, essas fases são as fases de reprocessamento, fase de dessensibilização, ou seja, perder um pouco a carga emocional daquela memória e conectar com outras informações que vão dando um sentido um pouco diferente. E isso acontece, geralmente acontece de uma forma bem espontânea, né, que até mesmo sem a intervenção do terapeuta, o paciente já conecta as informações. Por exemplo, partindo de uma crença negativa, eu sou incapaz, né? Por determinada memória, aquilo vai associando, de repente, fala assim, nossa, mas veio uma memória que não tem nada a ver. Que memória foi essa? Ah, uma memória que eu passei no vestibular. Ah, segue com isso. Por isso que eu falei na caixinha esses dias sobre o segue com isso. Segue com isso. Terapeuta neutro, segue com isso. Ah, mas eu lembrei também que eu faço muito bem tal coisa. Ok, segue com isso. Lembrei também, só que ele também pode associar coisas negativas. Eu lembrei que eu fui muito incapaz em outra situação, né? Mas essa conexão de informações vai dando um sentido diferente para aquela memória, para aquela situação. E com isso, o objetivo não é trabalhar só traumas aleatoriamente. Ah, eu tenho um trauma, preciso trabalhar isso. Não, o objetivo é trabalhar aquilo que tem repercussão no presente. E isso que tem repercussão a partir das queixas do presente, a gente busca o que está conectado no passado. Que nem sempre é óbvio, nem sempre eu sei o que é, mas sim a gente tem técnicas para flutuar ao passado e tentar buscar a origem disso. Nem sempre vai conseguir isso só com uma técnica, com alguns minutos, né, de exercício, mas a gente consegue aos poucos ir chegando mais perto, até porque se a gente escondeu algumas memórias no nosso inconsciente, é porque a gente precisou dessa defesa para seguir em frente. Então a gente também não pode ir destruindo toda e qualquer defesa, porque senão destrói até mesmo a forma de funcionar daquela pessoa. Então o objetivo é trabalhar as defesas, fortalecer a capacidade de autorregulação, entender bem a história daquele indivíduo e conforme a possibilidade de cada um, a gente vai trabalhando os traumas. Em situações complexas, às vezes, antes de trabalhar os traumas, é importante ir trabalhando um monte de coisas em volta para fortalecer aquela pessoa. Literalmente fortalecer aquela pessoa. Uma das coisas que eu acho mais interessante no MDR é que o MDR é muito pouco invasivo do ponto de vista do terapeuta. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei do segue com isso, segue com isso, segue com isso, literalmente quando tudo tá caminhando, né, no trilho certo, é o que a gente faz. Então, por exemplo, a gente ativa uma memória, ok?
testa os estímulos visuais ou bilaterais da forma como for mais importante para aquele paciente e literalmente segue naquele processamento daquela pessoa. Não fica uma coisa assim, veja, mas o que você acha disso? Ou o que tal teórico fala disso? Na verdade, para o MDR, o que importa é a viagem nos pensamentos, nas memórias daquela pessoa. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito, muito, muito significativo. Então, por exemplo, um sonho que eu falei que foram as sessões mais interessantes que eu já fiz, um sonho que, às vezes, assim, uma teoria poderia interpretar de uma determinada forma, para aquela pessoa não tem absolutamente nada a ver. Então, simplesmente considerar o que ela sente em relação àquilo, o que ela aprende sobre ela em relação àquilo e seguir com isso, é muito interessante, porque a gente se surpreende, a gente aprende muito e a gente começa a entender o mundo interno de cada pessoa, né? E isso é extremamente rico, extremamente rico. Bom, então assim, sobre toda essa teoria e esse funcionamento do MDR, acho que foi uma forma de eu tentar resumir aqui. É claro que tem muita coisa, tem MDR em grupo, né? E aí cada pessoa do grupo vai estar vivendo uma associação interna diferente. Esses MDRs em grupos podem ser feitos a partir de desenhos, e a gente fez isso como um projeto para atender os profissionais de saúde da Universidade Federal do Paraná nesse ano de pandemia, e foi algo muito rico, muito interessante. Fiz muito isso nos atendimentos online também, mas tem várias adaptações do protocolo clássico, né? Então, assim, o protocolo clássico é esse de 8 fases, mas muitas vezes a gente usa alguma parte dele, ou a gente usa uma técnica um pouco diferente que algum teórico adaptou, e realmente é muito interessante. A gente vai construindo essa forma nossa de trabalhar essas questões. Sobre indicações, né, que é uma coisa também super interessante. A principal indicação do MDR, onde ele está mais bem comprovado como eficaz, é no transtorno de estresse pós-traumático, né, sendo indicação A nesse tipo de abordagem, né, tá até acima dos antidepressivos para tratamento de TEPT. Então é algo bem interessante, assim, por algumas escolas, né, por algumas me fugiu. Alguns protocolos que a gente utiliza. Enfim, então é bem interessante mesmo a gente observar e acompanhar tudo isso. Então, assim, para TEPT é o que está mais bem estabelecido como eficaz. Mas para fobia também tem vários estudos lá no PubMed, para quem tiver interesse em ver, também tem uma eficácia interessante. Esses dois transtornos são mais facilmente mensuráveis, porque eles são mais pontuais, né? Apesar do TEPT ter uma série de sintomas e ser bem grave, mas ele também tem uma causa específica e um tema específico, então é um pouquinho mais fácil de mensurar do que uma depressão, por exemplo. Mas também tem estudos falando sobre depressão, sobre ansiedade, sobre tratamento de transtorno de personalidade borderline, sobre TOC, tem alguns protocolos, mas um pouco menos, né, sobre vários sintomas somáticos, porque muito da nossa referência durante todo o processo é o próprio corpo. Então é algo bem interessante. Para pensamentos intrusivos também, mesmo fora do sintoma de TOC, é algo que eu sempre trabalho também e tem uma eficácia grande, justamente por a gente ir buscando de onde isso veio e dissolvendo um pouco aquela memória. Deixa eu conferir se eu falei um pouco sobre tudo que eu queria ter falado. Basicamente é isso, assim, né? Foi um pouco do esquema que eu trouxe. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer outra informação, qualquer outra questão que vocês queiram trazer sobre esse assunto, fico super à disposição. Podem deixar as perguntas aqui embaixo, tá bom? Um abraço.